Teradec, vou ligar o Teradec. Senhoras e senhores, bom dia a todos. A seguir, daremos início à entrevista coletiva que tem por objeto a 24ª fase da Operação Lava Jato, denominada Aletheia. Solicitamos a todos, no dia de praxe, identificarem-se e informarem qual veículo de comunicação representam. A mesa apresentamos Rosário Ferreira Franco, delegado de Polícia Federal, Superintendente Regional da PF no Paraná. À minha frente, Igor Romário de Paula, delegado de Polícia Federal, delegado regional de combate ao crime organizado e coordenador da Operação Lava Jato na Polícia Federal. Carlos Fernando dos Santos Lima, procurador-geral da República, membro da Força Tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal. E Roberto Leonel de Oliveira Lima, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Passo a palavra ao superintendente doutor Legal. Bom dia a todos. Na manhã de hoje foi desencadeada a 24ª fase da Operação Lava Jato, operação denominada Aletheia, e os doutores Carlos Fernando, Igor e Roberto Leonel vão dar maiores detalhes sobre a operação. Bem, bom dia a todos. 24ª fase, operação denominada Aletheia, uma referência à expressão do grego no sentido de busca da verdade e ainda uma referência nessa operação também ao mesmo nome dado na 14ª fase, Erga Omnes. 33 mandados de busca, 11 mandados de função coercitiva, em sua maioria já cumpridos. Alguns deles vão demorar ainda durante o dia, porque várias providências vão ser tomadas nos locais. Alguns lugares nós estamos enfrentando alguns problemas com manifestações, um pouco o trabalho, mas acredito que até a hora, pelo menos no horário do almoço, a gente tem a maior parte deles concluída. Vou passar aqui para os demais, depois a gente abre isso. Bom dia a todos. Como em outras fases da Operação Lava Jato, estamos aqui representando a Receita Federal dentro da 24ª fase da Operação Lava Jato. Essa fase relacionou algumas ações e algumas investigações em conjunto da Receita Federal com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, envolvendo empresas ligadas ao ex-presidente, empresas e entidades ligadas ao ex-presidente e seus filhos e pessoas, sócios de seus filhos em outras empresas. Basicamente, não temos muito a apresentar hoje, antes da fala do doutor Fernando, e é a questão mais ligada à atividade da investigação criminal. O que ficou restrito ao nosso trabalho foi iniciar o procedimento investigatório com as questões de receita, de acréscimo patrimonial, envolvendo esse grupo de empresas e de pessoas, cuja ação ainda continua em andamento e vai prosseguir ainda por um bom tempo. O mais importante que nós podemos destacar, e que eu posso destacar nesse momento, sem interferir aqui na fala do doutor Fernando, é a questão das duas principais entidades ligadas ao presidente. A Lilis Palestras, que é uma empresa cujo quadro societário é composto de 98% do ex-presidente e 2% do senhor Paulo Famoso, e o Instituto Lula, que é uma entidade de centro, cujo presidente é o senhor Paulo Famoso. A questão principal
que a Receita focou na análise fiscal para esta fase da Lava Jato foi o relacionamento das entradas de recursos navios palestras, perdoe, e a questão de saída de recursos do Instituto Lula. Em relação a uma questão que podemos falar em linguajar como fiscal, existiria uma confusão operacional e financeira entre as duas entidades, ainda a ser confirmado. Por quê? A Lius Palestras é uma empresa cuja sede é no endereço residencial do ex-presidente, não possui atividade operacional, a principal atividade são as palestras dadas pelo ex-presidente. Então, toda a atividade operacional, logística, de controle das atividades da Lius Palestras são feitas por empregados e pessoas ligadas ao Instituto Lula. Então, há uma confusão operacional, uma confusão estrutural entre as duas entidades. Uma tributada, uma que suas receitas são tributadas e a outra cujas suas receitas são isentas. O que eu posso destacar nesse momento, é que ambas as entidades receberam recursos expressivos de 2011 até 2014, vindas de mais de 2 dezenas de empresas, de grandes empresas e empreiteiras. Algumas pagando as palestras, no caso da Lius, e outras doando recursos para o Instituto. O mais importante é que, numa análise que os senhores terão acesso quando o processo estiver liberado, no sigilo liberado pelo juízo criminal, nós teremos aí a verificação de que coincidência, que as 5 maiores empresas que pagaram palestras para a Lius Palestras de 2011 a 2014 são as mesmas empresas que doaram os maiores valores para o Instituto Lula. Vocês vão ver nos relatórios que nós juntamos aos autos essa constatação. Então, as 5 maiores empresas, com alguma variação dos estados, mas são as mesmas 5 que contrataram as palestras da Lius Palestras e fizeram doações nesse período de 2011 a 2014. Essa é uma das constatações em relação à origem dos recursos. Ainda estamos em diligências fiscais pela equipe de fiscalização, na verificação dos destinos dos recursos e da correta respeito à legislação tributária. Para finalizar aqui a minha apresentação, se alguma ou outra pagamento dessas palestras for confirmado que a mesma não ocorreu efetivamente, esse fato também reflete nas fontes pagadoras como pagamento sem causa ou também como, logicamente, indutibilidade do imposto de renda. Então, aí nós temos uma diligência que estão sendo feitas nas empresas que fizeram as doações e ou que pagaram palestras para as palestras. Existe também palestras que foram feitas no exterior, com pagamentos no Brasil ou pagamentos por outras empresas do exterior, que ainda estão sendo apurados. Ok? Passo a palavra então ao doutor Carlos Fernando, que seguirá aqui com a coletiva. Bom dia a todos. Trata-se apenas de mais uma etapa da Operação Lava Jato. É uma etapa necessária diante das provas colhidas durante essas investigações. Sabido que toda organização criminosa, nesse caso estamos falando de uma organização criminosa infiltrada dentro do governo federal, que se utilizava da Petrobras e de outras empresas
para o financiamento político e também para a apropriação pessoal. Essa organização criminosa certamente possui um comando. Foi verificado, e nós já fizemos a acusação, que o ex-ministro José Dirceu fazia parte desse comando junto com o ex-tesoureiro Bacari, entre outros. Entretanto, mesmo após a prisão do ex-ministro, no caso Mensalão, a organização criminosa continua a existir. Então, nós precisamos fazer uma investigação da continuidade dessa cadeia de comando. Hoje, nós estamos analisando evidências de que o ex-presidente e sua família receberam vantagens para, eventualmente, a consecução de atos dentro do governo. Isso ainda é uma hipótese investigativa. Existem evidências de pagamentos de vantagens. Não há nenhuma motivação plausível para esse pagamento de vantagens. Como disse o Dr. Roberto Leonel, nós temos os 5 maiores doadores do Instituto Lula, 60% de todas as doações pagas pelas 5 maiores empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato. 47% dos valores das palestras pagas foram também pelas 5 maiores empreiteiras envolvidas na Lava Jato. Nós temos os favores feitos pelas empreiteiras, OAS e Odebrecht, em um sítio que nós estamos investigando a propriedade, mas acreditamos até o momento ser realmente do senhor Luiz Inácio, e também temos bem claro que houve pagamentos de benfeitorias do triplex em Guarujá. Outros dados, inclusive beneficiando familiares, também estão sob investigação. Este é o momento de sermos republicanos. Não há ninguém isento de investigação no país. Na Força-Tarefa Lava Jato Executivo, nós investigamos apenas pessoas sem foro privilegiado, e neste caso o senhor Luiz Inácio não tem foro privilegiado. De outra forma, as conduções foram decretadas pelo Dr. Sérgio Moro, muito mais de segurança do ex-presidente ou de outras pessoas, seus familiares, porque nós sabemos da polarização que existe no país. Para evitar maiores manifestações, evitar que nós tivéssemos que divulgar uma data com antecedência, para que as pessoas se mobilizassem a favor e contra, e pudessem ocorrer manifestações agressivas entre elas, nós procuramos fazer isso de uma maneira o mais silenciosa possível. Entretanto, nós sabemos que os vazamentos, ao contrário do que muitos dizem, eles são deletérios para as investigações, que muitos dos fatos já eram de conhecimento de pessoas investigadas. Nós vamos iniciar uma investigação à parte sobre esses vazamentos. Os vazamentos não interessam ao Ministério Público ou à Polícia Federal ou à Receita Federal, porque eles facilitam a destruição de provas. O objetivo de toda a investigação é conseguir provas. Nós não temos nenhuma, repito, motivação política. A questão, então, portanto, de hoje foi apenas mais uma etapa da Operação Lava Jato, outras se seguirão certamente. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. A gente está ao vivo para a Globo News. Eu queria fazer uma pergunta primeiro para o procurador. Gostaria de saber quais são os indícios reais encontrados aí contra o ex-presidente Lula, e também queria fazer uma pergunta para o delegado da Polícia Federal. A coleta de depoimento do ex-presidente Lula vai ser feita em São Paulo ou ele vai ser trazido aqui para Curitiba? O conjunto de indícios é bastante significativo. Eu já dei alguns exemplos disso e, infelizmente, muitos deles apareceram na imprensa muito antes de nós podermos
fazer uma investigação aprofundada, como, por exemplo, compra de pedalinhos para o sítio, obras feitas pelo Odebrecht, etc. Os dados todos estão muito claros na nossa representação, que é longa, 89 páginas, e todos terão acesso, então logo levantado o sigilo. Neste momento, não creio que seja preciso maiores informações, mesmo porque nem todas as diligências foram ainda concluídas. Dr. Carlos Adriano Gênio, o MPF diz que há evidências de que crimes na Petrobras enriqueceram esse presidente. Ele está sendo ouvido no posto de Congonhas desde as 8 da manhã, então não tem previsão para terminar ainda. Só um esclarecimento com relação a esses procedimentos. Todos eles foram adotados do ponto de vista da análise da segurança. Com relação ao deslocamento dele até a Superintendência de São Paulo, ia ser mais complicado, o acesso à Superintendência não é muito fácil, ele pode ser facilmente obstruído por manifestantes. E durante a semana, infelizmente, a gente tem indícios de um vazamento concreto de informações relacionadas à quebra de sigilo bancário e fiscal do ex-presidente. A apuração essa já está em andamento, já há um inquérito instalado para apurar isso. O acompanhamento nessa última semana detectou a movimentação de pessoas ligadas, de alguma forma, ao ex-presidente e sua família, no sentido de mobilizar pessoas para tentar prejudicar as diligências de hoje. Então, por isso, o local do depoimento dele foi mudado. Por isso, as equipes hoje estão acompanhadas de equipes táticas para isolar a área quando necessário e feito da forma mais ágil possível. Não foi uma mudança de procedimento por ser o ex-presidente público. Foi uma questão só do ponto de vista de segurança. Doutor Carlos, por favor, 2 perguntas. O MPF diz que há evidências de que crimes na Petrobras enriqueceram o ex-presidente. Queria saber se o senhor pode detalhar qual seria a origem desse dinheiro, de repente de palestra, já que o senhor citou essa empresa, ou reforma de alguma coisa. E se de alguma forma esse mandato de condução coercitiva poderia transformar-se em um mandato de prisão ou algo assim. Nós temos 60% das doações do Instituto Lula de 2011 a 2014 são oriundos das 5 maiores empreiteiras envolvidas no escândalo Lava Jato. 47% das palestras também são dessas empreiteiras. Nós temos palestras no exterior, indícios sobre investigação de obras no exterior, na qual poderia haver também tráfico de influência, e todos esses fatos são investigação. O inacreditável é que haja o pagamento cerca de 40 mil por uma opção de um apartamento, na qual sejam gastos 700 mil reais em obras de benfeitorias, e que isso simplesmente não seja considerado como uma vantagem. Nós temos que investigar isso. A vantagem não precisa ser dinheiro, não precisa estar diretamente ligada ao ato. Nós podemos verificar que mesmo após o exercício da presidência podem estar sendo pagos ainda vantagens ao ex-presidente. Nós não estamos numa conclusão. A conclusão do Ministério Público será na denúncia. Hoje é uma investigação. Qualquer um no Brasil está sujeito a ser investigado quando houver indício. Bom dia, Kelly, da Gazeta do Povo. Tenho 2 perguntas. A primeira o doutor Igor tinha comentado que algumas manifestações estavam atrapalhando o cumprimento de algumas medidas. Queria saber que tipo de manifestação e em que lugares isso aconteceu. E a segunda pergunta, quais seriam essas 5 maiores empresas que são citadas como doadoras do Instituto Lula e pagantes das palestras? Bem, basicamente, a gente está tendo algumas manifestações no aeroporto de Congonhas, no endereço residencial do ex-presidente em São Bernardo e no Instituto Lula. No Instituto Lula, um pouco mais tranquilo, a área está cercada para terminar o procedimento. No aeroporto de Congonhas há um tumulto razoável, um saguão, apesar do ex-presidente não estar sendo ouvido numa sala de fácil acesso, então está numa área bem reservada.
inclusive sendo prejudicado pela presença de outras autoridades que estão tentando falar com ele, que obviamente não vão falar, não é o momento para isso. E o principal do mundo está sendo realmente sobrenaturado na frente da residência dele, há um grupo de manifestantes pró e contra ao que está acontecendo, e a nossa diligência se estendeu um pouco mais, porque ela está sendo feita também com outro imóvel no mesmo prédio. Bom dia, Tabata. Desculpa. Nós temos aí o nome de 6 empresas empreiteiras que entre o Instituto e a Leu são os maiores pagadores, os doadores. Camargo, Odebrecht, Queiroz Galvão, OAS, Eduardo Gutierrez e o IPC. São realmente o que nós sabemos caracterizavam o núcleo duro do cartel que dilapidou o patrimônio da Petrobras. Então, isso deve ser investigado com o aprofundamento das investigações. Bom dia, Tabata da Rádio CBN. O material que foi divulgado hoje pela assessoria de imprensa do Ministério Público Federal tem informação do que eu quero explicar um pouquinho melhor, de indícios de pagamentos dissimulados de mais de R$1 milhão, 1,3 milhão, pela empresa OAS em favor do ex-presidente Lula, de janeiro de 2011 a janeiro de 2016, para armazenagem de itens que foram retirados do Palácio do Planalto quando acabou o mandato do Lula. E as redes de fraude que foram encontradas especificamente nesse contrato, eu entendi muito bem essa questão da armazenagem de itens, queria que você explicasse um pouco melhor. Obrigada. Nas investigações, além de todos os favores prestados ao ex-presidente, também verificou-se que os custos da armazenagem de bens retirados do Palácio do Planalto, que nós estamos tentando localização neste momento, foram pagos pela empreiteira OAS. Esses custos correm de depósito de containers numa empresa de transporte. Então, neste momento, também é um indicativo de mais um suposto favor ao ex-presidente que nós precisamos investigar. Nós sabemos que existem, me parece que a informação são cerca de 10 containers que foram armazenados. Nós precisamos agora verificar o conteúdo desses containers. Bom dia, Lenise Frank, da Rádio Band News FM. No material divulgado pelo Ministério Público Federal, há uma informação de que existem evidências de que os crimes enriqueceram pessoalmente o ex-presidente Lula. Minha pergunta é: que tipo de evidências são essas? Se elas estão atreladas apenas a esses imóveis citados, essa armazenagem de bens, ou se existe um comparativo, por exemplo, de bens do aumento do patrimônio do ex-presidente nesse período, ou ainda palestras, de citar umas palestras que foram feitas e que poderiam, por exemplo, não ter sido realizadas, se há, nesse sentido, indícios de que esse recebimento não teve como contrapartida serviços prestados de fato. E a segunda pergunta, eu insisto na condução coercitiva, os motivos que levaram a essas conduções. Vocês falaram em segurança, né, e a gente percebe hoje nas ruas de várias cidades brasileiras, especialmente São Paulo, e aqui em Curitiba também já começa uma certa mobilização, manifestações tanto tomando ruas, tanto de um lado quanto do outro. De que maneira que isso resolve ou aumenta pelo menos a segurança do ex-presidente. Por último, se existiram pedidos de mandados de prisão ou só de condução coercitiva, no caso de prisão, se eles por acaso foram negados pelo juiz. O Brasil está polarizado nessa questão. E há muito maniqueísmo entre supostamente pró-governo, pró-partido e os contrários. Não há nenhum maniqueísmo que oriente a atuação da Polícia Federal, do Ministério Público ou da Receita que não seja o ilegal versus o legal. Essa é a única consideração que o Ministério Público e as outras instituições fazem. Quanto
evidente polarização nas ruas, ela era previsível mesmo porque nós tínhamos indícios de que pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores estavam preparando esse tipo de manifestação se houvesse qualquer ato das investigações contra o senhor Luiz Inácio. Neste momento, prevaleceu a tese de que é necessário ouvi-lo, não cabe a nenhuma pessoa dizer qual é a autoridade legítima para ouvir. O Ministério Público Federal tem uma investigação, necessitava, junto com a Polícia Federal, ouvir o ex-presidente, e então a consideração neste caso foi diminuir os riscos pessoais, tanto às equipes quanto ao próprio ex-presidente. Essa é a questão. Não havia como não fazer a oitiva do presidente. Foi evidente que se nós tivéssemos marcado uma oitiva com antecedência, somente iríamos ter um risco muito maior de problemas de segurança. Então, essa é a questão relativa às funções coercitivas. No caso dos indícios, eu lhe disse que as vantagens exigidas pelo crime de corrupção não precisam ser dinheiro. Qualquer vantagem, como obras, benefícios de qualquer espécie realizados devem ser investigados. Entretanto, eu quero lembrar que 20 milhões foram pagos para o Instituto Lula, ou melhor, doados ao Instituto Lula pelas 5 maiores empreiteiras. Isto é um valor significativo. É claro, doações podem ser realizadas por diversos motivos, mas nós precisamos analisar claramente se isso tem alguma vinculação com as obras fraudadas com a Petrobras e outros órgãos. Em relação ao aumento patrimonial, isso é uma questão mais da Receita, mas nós verificamos também que o Instituto Lula, um instituto que tem benefícios fiscais, pagou, por exemplo, a G4, que pertence a um filho do ex-presidente, mais de R$1 milhão em serviços que nós precisamos investigar se foram realmente realizados. Se não foram realizados, pode caracterizar o benefício aos filhos do ex-presidente. Procurador, condução das prisões, se for o pedido de prisão. Vocês, quando o doutor Moro liberar os autos, vocês vão verificar que houve pedidos de prisão, outras conduções coercitivas, e houve também por parte do juiz a decisão contrária. Isso vai ser revelado tão logo ele libere os autos. Nós vamos esperar que, assim que ele liberar os autos, nós vamos ter essa informação. Basicamente, sim. Doutor Carlos Douglas, da TV Band News TV, queria saber o seguinte: nas informações que foram divulgadas hoje pela própria assessoria do MPF, diz que o ex-presidente Lula foi um dos principais beneficiários dos delitos, teve atuação relevante nas indicações, na atividade criminosa. Na época em que o José Dirceu foi preso, ele foi apontado como líder do esquema de corrupção. Como na lógica a gente vê que o Lula está acima dele no governo, nas posições, hoje a gente pode dizer que essa posição mudou e o Lula pode também ser apontado como líder do esquema de corrupção? As investigações são exatamente no sentido de comprovar ou não a participação do ex-presidente nas decisões de beneficiamento dos partidos políticos da base aliada. E esse aspecto, as investigações já vêm acumulando evidências que o principal beneficiário disso era o governo do PT, cujo titular foi o ex-presidente. Então, fica claro que o benefício político recebido foi basicamente do ex-presidente Lula e atualmente do atual presidente. Entretanto, nós estamos investigando também hoje vantagens indevidas pagas ao ex-presidente. Isso é um outro aspecto do crime de corrupção, fora o crime de lavagem de dinheiro. Não há nenhuma conclusão neste momento, mas os indicativos eram suficientes para deflagrar a 24ª fase. Bom dia, doutor. Bom dia.
Bom dia, doutor Carlos. O senhor vai RDC, afiliado da Equitou. Além do Lula, que está sendo ouvido, a dona Marisa, o filho também, que são alvos dessas investigações? A primeira pergunta. A segunda pergunta, o senhor disse que havia pedido de prisões. Um desses pedidos seria para o ex-presidente? Em relação aos nomes, atualmente quem foi decidido aonde, eu vou deixar por um momento posterior. Acredito que a conveniência, nesse caso, seja da Polícia Federal, porque eu não sei, no estágio atual, as conduções das diligências ainda em andamento. Não houve pedido de prisão do ex-presidente Lula ou da senhora Marisa Letícia. Eu não tenho uma pergunta para fazer para o doutor Igor. A dona Marisa também está no alvo dessas investigações, doutor Igor? E a outra pergunta é, o senhor poderia listar as outras pessoas que teriam contra elas os mandatos de condições coercitivas? Ela é investigada na medida que ela tem relacionamento com todos esses imóveis e vários fatos que são investigados aqui. Quanto aos nomes, eu vou pedir para guardar mais um pouco, porque as condições foram efetivadas, as pessoas estão sendo ouvidas, e em função de tudo que está acontecendo, nós estamos acompanhando aqui online também a confusão na frente da casa do presidente está bem intensa, e a gente tem, com precaução, para que isso não se alastre para outros locais. Bom dia, Isabela de Massa SBT. São duas perguntas. Uma para o doutor Igor, o senhor comentou que nós não tínhamos acesso, que já tinha sofrido o pedido da Câmara Civil Bancal e Fiscal do presidente, que se decidiu foi extensivo à família, quando foi feito esse pedido, e se a operação de hoje foi adiantada por conta do vazamento da relação do homicídio. E a pergunta do doutor Carlos, o senhor comentou em 20 milhões só em relação para o Instituto. É possível fazer uma estimativa, somando o Instituto, essas palestras, de quanto seria o enriquecimento do ex-presidente? Bem, o procedimento de quebra de sigilo bancário fiscal ainda está sob sigilo. A gente detectou durante a semana um indício de vazamento, que foi publicado em alguns modos. Não há relação nenhuma com as informações relacionadas à possível relação do senador Delci. Até porque para organizar uma equipe familiar daqui que foi usada hoje não é fácil de se mobilizar. Então não tem relação nenhuma. Agora, quando aquela civil, ela permanece sigilosa. Na verdade, é sobre a polícia que tem sido tentado, e o senhor comentou na primeira fala, seria até referência aos familiares dele, essa condutora apresentada pelos familiares dele. Não há indício que foram os familiares, para nós. Só para esclarecer, esses pedidos chegaram no doutor Moro, os iniciais de intervenção, mais de 15 dias, mais ou menos 15 dias. Não há nenhuma vinculação entre as nossas buscas com qualquer outro fato que tenha ocorrido em Brasília ou qualquer outro lugar. Deixa eu deixar bem claro que as investigações elas são bastante compartimentadas. Então, a Força Tarefa de Curitiba tem o seu objeto e vai atuar dentro do seu objeto. Era impossível imaginar qualquer coisa como aconteceu no dia de ontem, e não há nenhuma vinculação entre os dois fatos. Em relação aos valores, nós sabemos aproximadamente 30 milhões de reais foram entre palestras e doações foram disponibilizados pelas grandes empreiteiras, fora outros menores doadores. Além disso, os valores são muitos e são difíceis de quantificar. São mais fáceis de quantificar as obras no triplex e as obras no sítio. Entretanto, neste momento, outros valores também estão sendo investigados. Marcos Souza, TV.
Mas foi um presente agora, o senhor abriu a coletiva dizendo que é um grupo criminoso que tem comando. Queria perguntar se já há indícios para dizer que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, pode ser o líder desse grupo criminoso. E uma outra questão é, por mais que eu tenha situação com as denúncias vazadas ontem pela revista Isto É, se essas novas denúncias, em algum momento, podem ser aproveitadas também na investigação contra o presidente Lula que está correndo em Curitiba. Nós, em Curitiba, não temos nenhuma informação da existência ou não de qualquer acordo de colaboração com o senador Delfino do Amaral. Então, nós não temos nem sequer ideia de que essas informações prestadas da revista, esse vazamento, porque esses vazamentos realmente estão prejudicando as investigações, esses vazamentos, esses fatos supostamente publicados pela revista existem. Neste momento, o que nos importa é investigar. Há motivos para investigar o senhor Luiz Inácio. Neste momento, o motivo é verificar se esses pagamentos feitos a ele são o quid pro quo, como dizem os americanos, dos benefícios alcançados por favor do governo. Certamente o governo do ex-presidente foi o maior beneficiário por esse esquema, porque esse é um esquema de compra de apoio político partidário. Entretanto, se ele conhecia as vantagens indevidas pagas e se ele recebeu vantagens indevidas, nós estamos ainda em investigação. Deixa eu só acrescentar uma questão com relação a isso. Nós somos frequentemente demandados a respeito de informações sobre delações que estão sendo firmadas em instâncias superiores, detalhes sobre investigação lá. Deixar bem claro que essas informações elas são sempre bem compartimentadas. O que é feito pelo grupo da polícia em Brasília, pelo grupo do MPF em Brasília, não necessariamente de conhecimento do grupo da polícia, do grupo do MPF em Curitiba. As informações são compartilhadas na medida em que elas são necessárias nos procedimentos que há, e devidamente autorizadas, é claro. Esses vazamentos, como esse vazamento dessa semana, cito um exemplo também importantíssimo, as informações relacionadas ao caso da 23ª fase, fase chamada Acarajé, os vazamentos foram muito prejudiciais às investigações, então foi uma coincidência. Nós fomos pegos todos de surpresa ontem pelas notícias reveladas pela Isto É. Gostaria de acrescentar que há indicativos na operação de hoje e que houve vazamento. Há indicativos de que houve o vazamento de informações e nós vamos investigar isso profundamente, porque esses vazamentos prejudicam, provas são destruídas e todos aqueles que tiverem atividade de obstrução na justiça serão presos e processados. Ainda não chegou a ter tempo para essas últimas informações, realmente. Não há nenhum indicativo disso neste momento. Eu tenho uma pergunta para fazer, depois vou passar para os colegas. O doutor Roberto disse no início dessa entrevista coletiva de que as empresas, também ligadas aos filhos do Lula, estão na investigação da Receita. Mas eu queria saber também, no âmbito da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, qual é o foco da investigação relacionada aos filhos do Lula? No âmbito da polícia, o foco é o presidente Lula e as duas empresas, a empresa de palestras e o Instituto. Não, especificamente ele não. Como eu disse, há indícios de que valores do Instituto Lula beneficiaram empresas dos filhos.
como nós não vemos nenhuma motivação econômica na contratação por parte do Instituto Lula, empresas dos familiares do ex-presidente, nós estamos investigando se esses valores correspondem a serviços prestados ou não. Se não corresponderem, certamente é um benefício aos familiares. Tudo isso ainda em fase de investigação. Doutor Daniel, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais como que o ex-presidente reagiu ao cumprimento do mandato, se ele agiu de maneira tranquila ou de modo diferente, e se o senhor poderia detalhar um pouquinho mais o conteúdo desse depoimento. E mais uma coisinha, depois de Congonhas ele foi levado para onde? Aí já está acontecendo o depoimento. Não tem conhecimento do que foi tratado, desde cedo está sendo ouvido, são muitas questões que se esclarecer. Não teve nenhum problema, ele tem ainda a segurança que é dispensada a ele por ser ele presidente, né, vinculado ao GSI. A segurança também não ocorreu nenhum problema, na casa ele recebeu tranquilamente e ele não acompanhou a busca, né? Ele, justamente por essas questões de segurança, nós achamos melhor ele vir a ver que ele fosse tirado de imediato para a campanha. Mas tranquilo, sem nenhum tipo de oposição. Deixa eu só esclarecer. A gente existe, o que eu quero dizer, existe na polícia um inquérito para o Instituto Lula e um para a empresa de palestra. Obviamente, dentro desses inquéritos, essas questões dos repartos são investigadas. Doutor Carlos, por favor, uma questão que não ficou clara para a gente, desse valor que está sendo investigado contra o ex-presidente, qual seria o total entre doações e palestras? R$ 20 milhões aproximadamente em doações e mais aproximadamente 10 milhões em palestras. Kelly, da Defesa do Povo, eu queria saber há quanto tempo o ex-presidente já é investigado na Operação Nova Jato, que foi flagrada a Operação de hoje. Nós investigamos os fatos do preço envolvendo o ex-presidente são conhecimentos de há algum tempo, aliás, parece que boa parte deles são notícias até antigas de reportagem. Não cabe nesse momento fazer nenhuma consideração de quanto tempo nós estamos investigando. Agora, realmente, não há muito pouco fato novo, a não ser o conhecimento da imprensa que tenha sido divulgado nos últimos meses. Juliana Folha de São Paulo, queria perguntar para o Dr. Carlos Fernando, a nota do Ministério Público foi bastante dura em relação a como o Lula teve esse envolvimento. Por que o Ministério Público não pediu a prisão, que foi feito só o mandato de condução coercitiva? Queria saber se o doutor Lula mais detalhes sobre onde exatamente. Em Congonhas, que é um lugar que parece muito claro, muita gente circulando, não sei se porque até São Bernardo então pensou nisso, para explicar melhor o porquê na outra delegacia, já que os presidentes de São Paulo seria complicado, enfim. Em relação a pedir a prisão ou não, nós temos que verificar os pressupostos. Nós entendemos que não se caracterizavam os pressupostos. Nós temos indicativos, fortes e recebimentos que são, por eles, justificados como doações, como palestras, ou como presentes, favores, ou até mesmo negando o benefício em relação a obras no sítio e no triplex. Então, nesse momento, as investigações ainda não são conclusivas a ponto de pedir a prisão do senhor Luiz Inácio. Então, nesse aspecto, o entendimento foi que ele deveria prestar um depoimento, esclarecendo esses fatos, e por segurança dele, nós deveríamos fazer a condição positiva. Dentre as várias opções que a equipe que ficou responsável pela segurança analisou, Congonhas era o mais viável naquele momento. Não está sendo feita na sala de Congonhas, que é aquela sala de atendimento próxima ali do saguão, está nascendo uma área bem mais reservada. Agora, era esperado a movimentação
em qualquer lugar que fosse, porque assim, além deles estão acompanhando os seus advogados e a equipe de segurança do presidente. Durante o tempo todo estão com ele. Então, rapidamente, o local onde estava sendo realizado, onde está sendo realizado o depoimento, vazou e aí naturalmente foi juntando simpatizantes e pessoas contrárias. Thaís, da Agência Reuters. Eu gostaria de saber se a Dilma é alvo da investigação e também se a Marisa teve corrupção coletiva ou não. Como nós alertamos no início, não existe nenhuma investigação em Curitiba de pessoa com foro privilegiado. Então, evidentemente, a presidenta Dilma não é investigada na Operação Lava Jato em Curitiba. Em relação à senhora Marisa Letícia, não existe condição coercitiva determinada pelo juiz. Bem-vindo ao Estudo para Razões do FM. Como as fases anteriores, foi o que mais contribuiu para a recuperação dessa fase? Vocês falaram que já acumularam informações ao longo de 23 fases anteriores. Se teve alguma que foi mais estratégica, emblemática para desencadear essa? E se há qualquer indício de envolvimento de contas no exterior ou empresas offshore na movimentação financeira de 2021? As investigações foram se acumulando nos últimos meses, não há nenhuma das fases anteriores que tenha uma maior relevância nesse atual momento, e não há indicativos de qualquer movimentação do senhor Luminácio ou família no exterior neste momento sob análise. Uma questão, a informação de que o vazamento da informação da quebra de sigilo do ex-presidente, inclusive comentou isso no discurso no final de semana. Podia detalhar melhor como é que pode ter acontecido esse vazamento? Na segunda questão, no caso das obras feitas no sítio de Atibaia, existe um indicativo que elas começaram em 2010, quando o Lula ainda estava no Palácio do Planalto. Isso tem alguma implicação nessa investigação? O fato de ele ter recebido aparentemente um benefício quando ele ainda era presidente? Em relação a essa última parte da pergunta, é apenas um fato. Implicação técnico-jurídica não há nenhuma em relação à competência. Ela indica que favores podem ainda cometer um Estado ainda durante a presidência, mas não é uma conclusão ainda. Em relação a vazamentos, eu não vou, neste momento, confirmar que aqueles dados informados por blogs ligados ao Partido dos Trabalhadores seja verdadeiro. Entretanto, eu posso dizer que não existe nenhum benefício às investigações e vazamentos desse tipo. Esse vazamento pode ter sido a origem do que nós comprovamos hoje de destruição de provas e ocultamento de documentos. Então, neste momento, nós vamos apurar todos os vazamentos e tentar identificar os responsáveis. Temos indicativos disso, mas vamos esperar o relatório final da Polícia Federal sobre a operação de hoje. Murilo Salgado da Globo News novamente. Eu queria me aprofundar sobre os indícios contra o ex-presidente Lula. Paralelo ao Lava Jato, a gente tem aí a Operação Zelotes, que apura uma suspeita aí de compra de vendas de medidas provisórias. Eu quero saber se essa investigação que vocês estão fazendo também indicam aí essa possibilidade de venda de medidas provisórias ou costuras de projetos de lei. O que envolve o Congresso Nacional e essa cultura política em Brasília? Nós temos mantido contato com a Operação Zelotes, mas como eu disse, toda a operação é compartimentada. Quanto menos pessoas souberem, melhor,
para a segurança da operação. Então, não há nenhuma ligação da operação de hoje com a operação de Lotes. Mas, entretanto, quando nós verificamos uma sistemática de compra de apoio político partidário através de obras públicas, nós também podemos entender possível de investigação outros atos do governo, não somente as obras. Então, claro que isso não é material da Operação Lava Jato e toda a evidência que nós encontrarmos nós encaminharemos ao juízo competente. Normada da RPC. Doutor, no ano passado ainda, a Polícia Federal apresentou uma perícia da empreiteira Camargo Correia em que a Nils aparecia como recebedora de pagamentos que seriam a título de bônus eleitorais. Eu queria saber se no decorrer das investigações vocês já identificaram o que seriam esses bônus eleitorais, se eles têm a ver com campanhas políticas. Não posso responder essa pergunta porque eu não lembro exatamente desse relatório. Eu sei que a empresa Camargo Correia, que tem obrigação decorrente de acordo de leniência firmada com o Ministério Federal, deve esclarecer os objetos das palestras. Eu sei que há pagamentos e títulos de palestras dados pelo ex-presidente. Nós estamos investigando se essas palestras efetivamente aconteceram e se elas não têm alguma ligação, por exemplo, com exploração de contratos de interesses de empresas no exterior. Bom dia, Thaís, da Record News, estamos ao vivo. Com relação aos mandatos de busca e apreensão, aconteceram buscas na casa do ex-presidente? Se aconteceu, o que foi apreendido? Se dá para contar para a gente, e aonde mais aconteceram essas buscas? Ainda não acabou, eu poderia receber a informação que vai mais uma hora e meia para terminar as buscas lá. São 33 buscas em empresas e residências, nas residências dos filhos, do ex-presidente, Instituto Lula, a sede da Nils, sede da OAS em Salvador, e outras residências de outros investigados que vocês vão ter acesso na sequência aqui. Tiago Globo, deputado do Dr. Carlos, se o MTF já sabe qual é a origem dos recursos usados para a compra do município de Atibaia. Perguntar também ao senhor se o MTF e a polícia identificaram uma ação concreta do Lula, enquanto presidente, a favor de alguma empreiteira conseguiu contrato mediante propina na Petrobras. E depois do doutor Igor, motivo do depoimento do Rogério Pimentel, ex-assessor da presidência, que está prestando o depoimento na tela. Está sob análise todos os atos de nomeação de diretores da empresa Petrobras e de outros casos envolvendo outras empresas ou órgãos estatais, e verificando se esse aparelhamento da Petrobras deu-se por orientação do governo. Nós sabemos que José Dirceu estava realmente aparelhando a Petrobras para desvio de recursos. Nós vamos verificar agora se esses desvios de recursos eram de conhecimento do ex-presidente. Em relação aos valores do sítio, ainda estamos em investigação sobre a origem desses valores. É uma das comissões da gente. Creio que nesse momento eu prefiro aguardar o encerramento de todas as condições ou então que o doutor Sérgio Moro levante o pedido do documento. Marcos, vamos fazer a reforma novamente. Na verdade, só para ficar claro, doutor Carlos, qual é a participação do filho do Lula? Eu sei que o senhor já falou, mas só para esclarecer mais, ele é investigado pelo quê? O filho do Lula e os sócios das empresas. Como eu disse, duas empresas ligadas aos familiares do Lula receberam valores do Instituto Lula. Como o Instituto Lula recebe valores das 5 maiores empreiteiras,
nós estamos verificando se isso não é apenas uma triangulação do benefício final da família do senhor Luiz Inácio. E a participação do Paulo Camoto, diretamente é qual? O senhor Paulo Camoto é o principal braço de apoio do ex-presidente, responsável pelo Instituto Lula. Então, portanto, nós estamos investigando o Instituto, nós estamos ouvindo também. Doutor, parece que o Camoto estaria no sítio em Atibaia também, vocês localizaram ele lá, essa informação para você? Comissão coletiva, do Camoto, não? Ele vai ser o sítio, doutor? Esse é o sítio? Não, vai ser o Rio de São Paulo. Doutor Igor, desculpe, esse negócio ficou um pouquinho fragmentado da resposta. O presidente, a dona Marisa, os filhos, mas os sócios de Lula estão sendo investigados nessa operação. Como nós já dissemos, nós investigamos os fatos. Então, nesta fase, nós estamos investigando pagamentos feitos por empreiteiras para a pessoa do senhor Luiz Inácio e seus familiares, seja através do Instituto Lula ou da empresa Mills, ou através de outros favores. Muitos desses favores beneficiaram familiares do ex-presidente. Então, em decorrência disso, desses fatos, e não das pessoas, as investigações procedem. Isso quer dizer que as investigações podem chegar nessas pessoas relacionadas? Os fatos vão dizer as pessoas que vão ser eventualmente investigadas. Eu não posso dizer que vai haver qualquer acusação contra qualquer pessoa nesse momento. Eu posso dizer que os fatos estão vinculados às pessoas e familiares do ex-presidente. Os filhos de Dona Marisa também são alvo da condição coercitiva? Olha, em relação à Dona Marisa, eu posso dizer que não está sendo conduzido. Salvo engano, ela permaneceu no apartamento acompanhando a busca. Em relação aos demais, eu prefiro deixar em aberto até o levantamento do sítio. Novamente. Informações como o nome dos pedalinhos foram relevantes para essa investigação também? Houve outras curiosidades como essa que foram encontradas agora cedo? E a última pergunta é se é possível dizer se o presidente Lula já está respondendo, se ele está respondendo, qual é a postura dele durante o depoimento nesse momento? Questões como os pedalinhos vão ser levados em consideração quando analisarmos definitivamente a propriedade do sítio de Atibaia. Claro, esses são indicativos de que esse sítio era usado, e mais do que usado simplesmente como um favor, era usado como propriedade de posse do ex-presidente. Portanto, não haverá, com certeza, documentos atestando a propriedade do ex-presidente. O que nós temos que trabalhar são com provas e indícios, inclusive, nesse caso, os pedalinhos. Está sendo ouvido desde as 8 da manhã e está respondendo perguntas que são feitas. São muitas perguntas, são muito fáceis a serem esclarecidas. Se espera ouvir a versão dele, então ainda vai demorar bastante. Está tranquilo, né? Não tem tipo de reação mais acirrada. Tabata Rádio CBN novamente. Eu queria saber do Dr. Carlos se foi feito algum pedido de prisão contra algum dos filhos do ex-presidente Lula. Vamos esperar o levantamento do documento por parte do Sr. Sérgio Moro em relação a todas as pessoas envolvidas, porque eu quero evitar ao máximo o acirramento da situação e, principalmente, eu quero evitar problemas com segurança. Kelly, da Gazeta do Povo. Doutor Igor, você comentou que havia uma confusão ali no aeroporto, que algumas autoridades estavam também tentando chegar ao ex-presidente. Que autoridades são essas que estavam tentando cercar?
Não, os nomes eu não tenho, mas eu só sei que algumas estão aparecendo lá porque nos foi pedida essa orientação, como proceder. E o procedimento é reservado, então é só a presença dele, advogado e as autoridades ali dos procuradores. Mas são estados? Não sei te dizer, eu sei que a informação foi passada bem superficialmente. Eu queria só confirmar, Carolina, eu queria só confirmar quais seriam os valores que iriam ser repassados do Lula para as empresas dos filhos do presidente. Em relação à empresa G4, um pouco mais de R$1 milhão. Em relação a outra empresa, um valor menor de cerca de R$90 mil. FlexDesk. E sobre o serviço oficialmente de serem prestados? Como os serviços? Vamos fazer a verificação disso agora com a busca de atenção. Mais alguém vai querer perguntar? Thaís da Reuters novamente. Doutor Carlos, no começo eu queria dizer que a Dilma e o Lula eram os beneficiários desse esquema. E depois você falou que a presidente ela não é investigada aqui em Curitiba. Mas como que ela seria beneficiária desse esquema? Qual que era o papel dela nisso? Veja bem, já dito pelo Procurador-Geral da República, por nós aqui também no Lava Jato, este esquema Petrobras e outras empresas é um esquema de compra de apoio político partidário. É somente nesse sentido que há a vinculação de um benefício. O beneficiário sempre será o atual chefe do governo. Então, nesse aspecto, somente é que se existe o nome da ex-presidenta. Não há nenhum dado ou indício dela investigado na Operação Lava Jato, ao menos aqui em Curitiba. Eu não posso dizer, e não estou dizendo que poderia haver em Brasília, mas atualmente em Curitiba, se aparecer qualquer indicativo de foro privilegiado, nós remeteremos ao Procurador-Geral da República. Thaís da Record News novamente, minha pergunta para o Dr. Roberto. O senhor falou em confusão operacional financeira entre essa empresa de palestra e o Instituto Lula. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor para a gente, só para detalhar um pouquinho melhor, o que seria essa confusão? Quando eu iniciei a apresentação na coletiva, provavelmente não deixei claro duas situações importantes nessa pergunta. A empresa News é uma empresa cuja tributação é maior do que o presumido. E o Instituto é uma entidade isenta, então todos os recursos que entram na entidade têm que ser aplicados exclusivamente dentro da sua função, da sua atividade. Qual é a atividade do Instituto? É uma associação de direitos, de proteção dos direitos da cidadania. Então, os recursos que entram no Instituto têm que ser aplicados exclusivamente nessa atividade. O Instituto não pode distribuir lucro, não pode distribuir recursos para eventuais dirigentes. O que se observou é que, provavelmente, as duas entidades, a empresa e o Instituto, se misturaram em função da questão de ser ligados ao ex-presidente. A empresa News não possui nenhum empregado, exceção há alguns anos tinha um só empregado, que era um dos filhos, e a sede dela na casa, na residência do ex-presidente. Tá? Então, toda a atividade de contatos com empresas que vão contratar para fazer as palestras, as questões financeiras, as questões de análise de documentos, etc., tudo é feito no Instituto. E não tem esse objetivo. O objetivo do Instituto é direito, proteção da cidadania. Então, o que nós interpretamos isso ainda, tem ainda de encerramento de uma ação fiscal que vai demorar um tempo. Isso pode se definir como confusão operacional.
se utiliza a estrutura de uma entidade para atender os objetivos da outra. Então, a empresa News, palestras, não tem estrutura operacional, não tem empregado, exceção que eu falei de um só que tinha em alguns períodos, e toda a atividade operacional financeira provavelmente é controlada no Instituto por pessoas que recebem remuneração do Instituto. Ok? Obrigado. A questão na questão dos containers de armazenamento dos bens do presidente Lula, foram o transporte foi pago pela OAS, é isso? E aí o armazenamento teria sido pago por quem? As despesas de armazenamento nós temos comprovação de que foram pagas pela empresa OAS. São 10%. Aproximadamente, no número exato, eu me reservo a confirmar posteriormente. O armazenamento durante todos esses anos é um valor significativo. Eu não tenho bem certo, mas é mais de R$1 milhão. Tem mais aí? Vou perguntar mais? Eu gostaria de saber, do doutor Vitor, do doutor Paulo, como é que era o mecanismo, né? Como é que funcionava a distribuição desse dinheiro do Instituto Lula, passava para a empresa, dentro dessa confusão que houve aí em relação ao fisco, né? Como é que era feito? Eles recebiam as doações e depois esse dinheiro ia para onde exatamente? Qual o caminho do dinheiro? Como nós já fizemos várias vezes aqui, o Carlos deixou bem claro, quando houver o levantamento dos registros autos, vocês terão a oportunidade de observar e ler os nossos relatórios. Em resumo, né, a empresa News contratava serviços de terceiro, pagava por esse serviço, e ela recebia de várias empresas, que é o que eu recordo, 28, são 28 grandes empresas brasileiras que pagaram palestras entre 2011 e 2014 para a News Palestras, né? Mas a News Palestras é uma empresa. Então, a distribuição, a pagamento de impostos, a distribuição de lucro é conforme a desejos dos seus sócios e dirigentes. Já as doações recebidas por outras 2 dezenas de empresas recebidas pelo Instituto, daí depende do destino do recurso estar ligado à atividade, à função social do Instituto. Né? Foram identificados pagamentos a empresas, entre elas as listadas aqui pelo Dr. Carlos, e esses pagamentos têm que ser verificados se eram pagamentos com uma causa específica e correta e legal e legítima em relação ao Instituto pagando para essas empresas ligadas, algumas ligadas a empregados também, alguns empregados também do Instituto passaram também a receber em nome de empresas e outras ligadas a filhos e familiares do ex-presidente. Tá? Eu acredito que acho que esclareci a pergunta, não sei. O senhor disse que depende ainda de uma verificação mais profunda. Sim. Essas diligências têm que ser verificadas lá se esses pagamentos realmente tinham uma causa e uma causa legítima do serviço, e se o serviço foi realmente prestado. Nós estamos falando agora de despesa do Instituto, né? Destino do dinheiro. Eu teria uma última pergunta para o doutor Carlos. O senhor disse, em princípio, que seriam 6 empresas e 60% dos valores teriam sido repassados para o Instituto Lula. São 6 ou são 5? Não, porque quando eu fiz a afirmação, eu fiz em relação ao Instituto e a empresa. 5 empresas são 60% do Instituto e 5 são basicamente 47% das receitas da empresa Livres. E, portanto, no total, mencionados são 6 empresas que se relacionam com essas 2 empresas. A Andrade Gutierrez, então, se relacionaria com as 2?
Andrade Gutierrez e outras. Eu acredito que a UTC aparece em uma e não aparece em outra. Então, uma pergunta mais geral. Considerando as 24 fases da Lava Jato até o momento, a polícia e o MP encontraram indícios de corrupção em contratos que envolvem o grupo que está no poder há 2 anos, mas também indícios de corrupção em contratos realizados por essas mesmas empresas investigadas com governos estaduais e com outros grupos políticos. Eu queria saber que providências que a Força Tarefa pretende adotar ou já adotou em relação a essas informações que não envolvem esse grupo, mas outros grupos políticos que também pode haver indícios de corrupção. Essa pergunta é importante porque há muita confusão a esse respeito. As investigações da Operação Lava Jato em Curitiba iniciaram em decorrência da prisão de 4 doleiros. Nessas investigações é que nós chegamos ao nome de Paulo Roberto Costa. Podemos dizer que a Operação Lava Jato real iniciou com a conclusão de que Paulo Roberto Costa tinha sido beneficiado por Alberto José. Todas as decorrências da Operação Lava Jato, a nossa atribuição, decorrem dessa investigação. Nós não somos procuradores de todo o Brasil e de todos os fatos. Há muitos outros procuradores e há muitas outras equipes da Polícia Federal em investigações autônomas. Então, não me cabe aqui iniciar qualquer investigação que não tenha um objeto inicial ou derivado daquele encontro do pagamento feito ao Paulo Roberto Costa na Petrobras. Então, não me cabe aqui fazer uma análise se eu deveria investigar o partido A ou o partido B, mas todos os partidos são investigados em decorrência da fraude na Petrobras. Muito bem. Qualquer outro indicativo envolvendo nomes que for privilegiado serão levantados, como já foram levados ao Procurador-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal. Em relação a documentos envolvendo governos estaduais, nós estamos remetendo aos ministérios públicos competentes. Isso que é preciso deixar claro. Não me cabe investigar nenhum ato que não seja federal. Segundo, deve ter alguma ligação, mesmo que instrumental ou probatória, com as investigações da Petrobras. Investigada esse fato, se aparecerem indícios de outras corrupções, nós vamos mandar para o Ministério Público com atribuição. Doutor Carlos Sábado da Rádio CBN mais uma vez. Só uma última questão, doutor. Tem algum mandado contra o José Felipe Júnior, que foi um dos fevereiro da campanha de reeleição do presidente Lula e ex-presidente Lula em 2006? Algum tipo de inquérito contra ele? É uma investigação? Qual tipo de suspeita contra ele especificamente? Existe uma condução em relação a essa pessoa. Ele realmente esteve ligado à campanha presidencial, mas o principal indicativo nesse momento é que nós temos uma colaboração que indica que ele recebeu valores de propina de uma das empresas envolvidas no Lava Jato e os pagamentos se estenderam, inclusive, no período em que ele era presidente do Instituto Lula. Doutor, ficou bem claro que aqui Douglas Relevante. Ficou bem claro em São Paulo quais são os focos, agora temos mandados também no Rio de Janeiro e na Bahia. O que está sendo feito nesses estados? Vamos esperar, porque já nós temos bastante confusão em São Paulo. Vamos evitar qualquer confusão na Bahia ou no Rio de Janeiro. Pessoal, nós encerramos aqui a última pergunta. Eu queria saber de que forma a Odebrecht ela pagou o sítio, a reforma do sítio, enfim, de que maneira? Os levantamentos indicam que, além da mão de obra, e isso já está confirmado por depoimento do engenheiro da própria Odebrecht, nós temos o pagamento em dinheiro de material de construção. Interessante anotar que os pagamentos realizados em dinheiro, o que caracteriza uma das formas elementares de lavagem de dinheiro, porque o dinheiro é difícil de rastrear. Quem era o pagador? Os valores ainda não tenho em mãos. Quem era o pagador? Os empregados da própria Odebrecht. Governador, Fábio Luiz, o filho do Lula, está prestando depoimento lá em São Paulo. Ele se apresentou espontaneamente?
Talvez o Igor de Paula saiba responder para a gente. Sim. Ele se apresentou? Sim, para ele não havia mandado de condução. Encerramos aqui então a coletiva. Vem a quarta fase da operação Lava Jato.